E aí, gente, hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Jonathan Ferscher aqui comigo. E, Jonathan, muito obrigado aí por você tirar um pouco do teu sábado para a gente papear. Conta um pouquinho sobre você para a gente, o que você faz hoje em dia, qual é o teu trabalho? Obrigado pelo convite, Marcelo. Gosto bastante de papear, mesmo que seja final de semana, não vejo nenhum problema nisso. Gosto bastante. Eu sou basicamente desenvolvedor back-end. Toda a minha carreira eu trabalhei com desenvolvimento back-end. Tive ali alguns períodos que eu shiftei um pouco ali a minha carreira. E hoje em dia eu sou tech lead aqui no Mercado Livre. E basicamente tenho que lidar um pouco ali com o gerenciamento de equipe, tanto na parte de back-end para garantir qualidade, mas também tenho ali um pezinho que eu tenho que definir algumas coisas ali de front-end, mas para isso a gente tem ajuda de outros tech leads também que focam ali em front-end. Perfeito, cara. Bacana demais, Mercado Livre. E, Jonathan, uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados antes da gente ir para o presente e, quem sabe, futuro, é sempre ir no passado e perguntar um pouquinho assim, como é que você se interessou por computação, como é que você se interessou por tecnologia, como é que o computador apareceu na sua vida? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Cara, diria que foi quando eu era criança, tá? Minha família nunca teve muitas condições assim. Meu pai é mecânico, minha mãe era doceira e dona de casa, digamos. Mas quando começou a ter ali. Eu lembro que. Eu não sei exatamente qual a idade que eu tinha, mas eu lembro que na época era o Windows XP, por exemplo, e tinha o Intel Pentium 4, que era o Master assim. E aí nessa época eu era criança e meus pais fizeram ali uma força e conseguiram comprar um primeiro computador para mim e para o meu irmão. E aí foi nesse período que eu tive contato com computação. E tinha um amigo que ainda tenho, né, amigo da família, que era o Farney, que ele basicamente ele era um analista de sistemas, e ele ajudava a gente a resolver pepino que dava às vezes, pegou um vírus, ele ia lá, ajudava a formatar, sabe? E aí meio que eu tive contato quando eu era criança, mas eu nunca fui assim, eu nunca programei quando criança, eu só estava mesmo interessado em, em usar o computador e majoritariamente a gente ficava jogando jogos ali e curtindo, né? Basicamente esse mundo novo que tá ali, que estava surgindo. Conta pra gente um pouco como é que foi o ensino básico para você. Eu lembro que você contou que em off que você estudou em escola pública no Brasil, não foi isso? Isso. Eu estudei escola pública a minha vida toda, até o ensino médio, onde que no ensino médio meus pais viram a realidade de que para você conseguir passar no Enem e ir para uma faculdade. Assim, seria muito difícil para meus pais pagarem uma faculdade particular, então eles preferiram seguir ali o caminho de vamos colocar eu e meu irmão em uma escola particular e tentar dar uma chance boa para eles para passar no Enem, por exemplo. É, não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu perfeitamente, cara. E como você entrou no ensino médio, você foi para uma escola privada, é isso? Sim, foi para uma escola privada. Foi para uma escola privada. E foi nessa época que você começou a ter exposição robótica ou foi um pouco mais tarde ainda? Não, foi um pouco mais tarde. Eu só, de fato, comecei a programar, digamos, foi na faculdade mesmo. Interessante. Então foi você no ensino médio, você ainda não tinha ainda contato ainda com programação, computação, e gradativamente você passou no Enem? Como é que foi isso para você? Então, não tinha contato com programação, mas eu jogava bastante jogos assim, MMORPG, e ali eu comecei a lidar com alguns scripts assim, sabe? Auto hotkey, essas coisas bobas, que é uma proto-programação, digamos. Mas eu nunca parei para estudar programação efetivamente, só quando eu entrei para a faculdade, no caso. Perfeito. Mas mesmo ali com os jogos, você já começou a ter essa exposição a esses scripts, mesmo sem entender que formalmente aquilo já era uma espécie de uma programação, você já começou a ter essa exposição, né? Sim, comecei. Interessante. É bem interessante com videogame em geral, se você olhar as entrevistas, tem sempre o pessoal começa com videogame, começa a ter umas exposições, começa a gerar uma curiosidade e a coisa vai indo, né? E você foi para que faculdade? Qual foi a faculdade que você foi?
Isso, então. Aí no caso eu fiz Enem e também fiz a prova para uma faculdade que tem aqui na minha cidade, que se chama FATERJ, que antes era IST, mudou de nome. E a faculdade, aqui ela é um tecnólogo, ou seja, são 2 anos e meio. E ela Certo. focava basicamente em programação, banco de dados, não tinha ali uma base muito forte de matemática, diria, por exemplo, não tem cálculo 2, 3, tinha só uma introdução e foi uma forma que eu encontrei de entrar para a área, porque assim, desde pequeno eu sabia que eu queria trabalhar com computador, mas não sabia se era programação. Então eu fiz o vestibular e passei para essa faculdade. E aí eu tive meu primeiro contato com programação, de fato, foi no primeiro período. Eu aprendi C com um professor que hoje é meu amigo, que esse professor ele também, ele era, você falou da questão da robótica, ele participava desse grupo de robótica. E aí foi minha primeira interação. E eu lembro que foi, era um sentimento, diria assim, um pouco mágico de tu parar pra ver um código funcionar e resolver alguma coisa, sabe? E foi bastante interessante. E a partir desse momento, eu tava gostando, mas ainda não tinha sido, tipo, picado pelo mosquitinho ali de, tipo, você é um Uhum, programador e eu quero uhum. ser muito bom nisso. Isso aconteceu mais Falou, quando eu entrei de fato, efetivamente, olha, pro grupo de robótica, sabe? Que eu via que Jonathan, Oi? deu uma paradinha. Você falou que não tinha sido picado pelo mosquito e a tua internet deu uma paradinha. Tá, então, eu não tinha sido picado pelo o mosquito ali de que eu quero ser programador e eu quero ser muito bom nisso, diria. Isso aconteceu Certo. mais quando eu entrei no grupo de robótica, em que eu programava o robô e eu via que o robô ele se mexia, sabe? Aí pra mim foi assim, putz, isso aqui é muito foda, entendeu? E aí Um divisor de águas, né? foi um divisor de águas, com certeza. Uhum. E que te conta um pouquinho mais pra gente como é que apareceu. Você falou que era o mesmo professor do curso de C estava envolvido nesse projeto da robótica também. E que tipo de robôs que vocês lidavam? Conta um pouco sobre o hardware, o projeto e um pouco do software envolvido também na coisa toda. Uhum. No caso, o grupo de robótica ele tinha sido fundado por um outro professor, que hoje também é meu amigo, Alberto Moronese, onde ele trabalhava com competições da Olimpíada de Robótica para o ensino técnico. E aí, Certo. majoritariamente, era, por exemplo, era ela, a plataforma Lego, que você Uhum. consegue fazer alguma programação ali. E chegando em um nível um pouco mais avançado, a gente tinha ali os Arduinos, no caso, que ali era basicamente um C, diria. Certo. E quando se uniram os professores, o Krempsen e o Alberto. E aí, Jonathan, só recomeçando aqui, que você começou a falar sobre a robótica e sobre o professor também, e aí caiu a tua conexão. Conta um pouquinho, volta nesse tópico pra gente, por favor. Não, beleza. Aí no caso, tava falando, juntaram os professores. Um era focado mais em robótica e outro era mais focado em inteligência computacional e artificial. Então, quando a gente estava trabalhando com robótica nesse período, a gente começou a ter dois focos no caso. Um era o foco de trabalhar na categoria I3E Very Small Size, onde era basicamente um time de futebol de robôs. E aí a gente trabalhava com visão computacional, tinha uma câmera em cima do campo e cada robô tinha ali um padrão de cores. E a visão computacional a gente identificava as cores e conseguia pegar, por exemplo, posição, orientação do robô, velocidade, esses parâmetros. E tinha um servidor que eles controlavam ali a inteligência dos robôs, no caso. Aí essa é a parte da robótica. E da parte de inteligência computacional e artificial, tinha uma outra categoria, que era o RoboCup 2D Soccer Simulation, que aí era só simulação, onde a gente estava trabalhando, tinha um outro grupo, aí eu não estava muito focado nesse grupo, mas a gente trabalhava com algoritmos evolutivos, por exemplo, para fazer ali algumas adaptações em alguns inputs ali dos multiagentes, né? Para conseguir alterar, por exemplo, uma estratégia de jogo, coisas assim. Bacana demais, cara. E isso tudo com o fundamento do futebol ali, né? Você tem um time de robôs jogando futebol, Isso. usando visão computacional, usando inteligência artificial para ter tipo uma estratégia de jogo. E isso tudo sendo Uhum. programado em C, que você falou, ou C++, qual era a stack de trabalho? Isso.
Tá, então, a gente ficou muito forte nesse grupo, eu diria que por uns 3 anos. E logo depois a gente começou a ter alguns cortes aí de verba, Uhum. mas a gente passou por algumas stacks, eu diria, sabe? A primeira versão, o robô ele era feito com Arduino Uno, no caso, Certo. e a gente tinha utilizado uma estratégia que o pessoal chamava o nome de on the shelf, que você, por exemplo, tinha o Arduino Uno, pegava uma outra board, colocava em cima, só programava ali uma interface, Uhum. e você conseguia criar um robô dentro dos padrões, que seria que não poderia ser um cubo de mais de 8 centímetros por 8 por 8, no caso. Aí isso foi no primeiro ano. O código do Arduino era basicamente C, e o código da estratégia e visão computacional a gente tinha era um código em C++, Uhum. que usava o OpenCV para capturar a imagem e aplicar a visão computacional. E também tinha ali um driver que se comunicava com os robôs. Perfeito. A gente usava, no caso, o XB. Essa foi a primeira versão. Sensacional. Aí a segunda versão. Oi? Sensacional. Sim, era muito bacana. Uhum. Aí a segunda versão a gente já fez uma protoboard nossa, onde a gente utilizou o Arduino, na verdade utilizou o processador do Arduino Uno Uhum. e conseguimos diminuir um pouco as dimensões do robô e melhorar alguns aspectos ali físicos, sabe? E aí nesse período, basicamente, a gente conseguiu evoluir bastante a nossa solução. Uhum. E assim, no primeiro ano, ali em 2013, a gente mal conseguia jogar, tá? Aí eram, sei lá, eram 17 equipes do Brasil todo. E no segundo ano que a gente voltou com sangue nos olhos. A gente fez a plataforma, fez o robô funcionar e a gente voltou no segundo ano, cara. De mal conseguir jogar, a gente encabeçou ali tipo, os 4 primeiros, Bacana demais. sabe? Bacana demais. E isso foi muito legal, assim, deixou a gente com uma puta moral na faculdade, porque robótica não é só computação. Uhum. Robótica é computação, elétrica e mecânica. Correto. E a nossa faculdade, ela era só de computação. Uhum. E a gente, tipo assim, fez o resto ali, o melhor que podia, sabe? Certo. E conseguiu um puta resultado, sabe? Tipo, Fantástico. meio que a parte de programação que a gente era bom se sobressaiu, sabe? Criatividade, né? Criatividade. Sim. Bacana, bacana demais isso. E isso tudo que você falou, né? Você faz o programa e você vê as coisas acontecendo, é uma sensação incrível, né, cara? E Sim. você progrediu pela faculdade, né? E você, eventualmente, você foi fazer mestrado, não é isso? Você foi para o INE, que é o Isso. Instituto Militar de Engenharia, correto? Isso, Você exatamente. estudou, Aí no caso. Aham. perdão, você estudou aquele campus da... Essa é na Praia Vermelha, não é isso? Lá no Rio de Janeiro? Isso, exatamente, Bacana. exatamente. Do Conta, lado ali do Pão de Açúcar. conta pra gente um pouco sobre o IME, conta um pouquinho como é que foi essa transição, como é que você foi da faculdade para o IME, como é que apareceu essa oportunidade na tua vida e como é que foi estudar no IME. Conta um pouco para a nossa audiência aqui. Tá. Então, antes de seguir carreira acadêmica, assim, eu Uhum. diria, eu fiz uma breve passagem ali pelo mercado de trabalho. Eu fiz um Certo. estágio aqui na cidade de Petrópolis. Uhum. Só que foi pouco tempo e eu já decidi que eu queria seguir carreira acadêmica. Certo. E aí, basicamente, eu finalizei a faculdade em 2015. Tinha ali uns 20 anos. E logo em seguida surgiu a oportunidade de ir para o IME fazer mestrado em robótica. E aí eu diria que foi basicamente porque o professor Alberto, ele fez o mestrado no IME, ele estava fazendo doutorado no IME também, seguindo em robótica, e meio que a questão do processo seletivo para entrar para o IME é muito mais você estar alinhado com a área e ter carta de recomendação, sabe? E para conseguir entrar. E aí basicamente eu estava alinhado, já vinha conversando com o meu orientador, que no caso foi o Paulo Rosa. Eu já, antes de entrar no IME, eu já estava conversando com ele, pensando algumas coisas, o que eu podia, como que eu poderia seguir para entrar, e a linha de pesquisa no caso. E aí a gente basicamente conseguia entrar, e foi um período, assim, eu diria, muito interessante da minha vida, bem desafiador, porque eu nunca tinha morado sozinho, e foi a primeira vez que eu tive que morar sozinho. Eu me mudei para o Rio de Janeiro para ficar perto do IME, da Praia Vermelha, para conseguir ter paz ali para estudar e fazer as pesquisas. Certo. E,
e uma coisa bem interessante, assim, falar um pouco de sacrifício, que como a bolsa de mestrado, na época, acho que eram uns R$ 1.500 ou R$ 2.000, algo assim, sabe? E para aluguel, cara, na Urca, cara, esquece. Impossível, né? É muito caro. É impossível. E aí a solução que a gente arrumou foi. A gente encontrou um hostel que ficava ali perto, que Uhum. era um hostel, porque ali no perto do IME tem a Unirio também e a UFRJ. E aí tinha um hostel que eu dividia quarto com mais umas 8 pessoas, assim, aleatórias, sabe? E fiquei vivendo ali durante um ano no IME e assim, foi bem puxado, porque, como eu falei, né, a minha faculdade foi tecnólogo, 2 anos e meio, e eu não tive uma base forte de matemática. E quando eu cheguei no IME e a gente tinha que trabalhar com robótica, aí de fato, bem profissionalmente, a gente tem que lidar com elétrica, a Uhum. gente tem que lidar com muita matemática, tem que lidar com mecânica, por exemplo. Uhum. E eu lembro que tinha uma matéria, que era uma matéria de sistemas de controle, que era basicamente elétrica e era basicamente matemática, sabe? E na primeira aula o professor falou assim, cara, se vocês não sabem cálculo 3, a gente não vai passar por isso e vocês estão devendo, tá ligado? E aí eu fiquei, puta, mano, ferrou. Tipo, eu não sei nada disso, eu vou ter que estudar muito pra conseguir passar por isso. E eu passei, assim, um carnaval inteiro estudando cálculo, mas assim, obviamente que não foi tudo, eu tentei focar só no que eu precisava, Uhum. que era a parte ali de transformada de Laplace, um pouco de Navier-Hartenberg, algumas outras coisas mais assim, sabe? Equações diferenciais. Álgebra linear também, isso, e constante diferenciais também. Muita álgebra linear, e eu foquei nisso, e assim, eu fui conseguir passar, eu fui passando pelas matérias, assim, matemática foi aos trancos e barrancos, eu diria, mas a parte de programação aí eu já estava um pouco mais safo. Por Uhum. exemplo, eu tinha uma base boa de organização de computadores, eu tinha uma base boa de paralelismo, então meio que uma coisa compensou a outra, Certo. sabe? E, cara, você fez 2 anos de mestrado, né? E você contou pra mim que a tua área de concentração é robótica, não é isso? Isso, E isso. você produziu uma tese, você teve a apresentação da tese para a banca, você pode contar um pouquinho sobre o que foi a tua tese? Sim, no caso eu produzi uma dissertação, Uhum. a área de estudo foi planejamento e controle de trajetória de múltiplos robôs terrestres em ambientes dinâmicos. Um título gigante, né? Bacana demais. Bacana demais. Mas basicamente tem um ambiente de trabalho, Uhum. que aí a ideia seria, não sei se você já viu, isso é bem antigo já, os armazéns da Amazon, Sim, onde sim. você tinha ali uns robôs Uhum. que pegavam as estantes e tal. Certo. E assim, isso é um ambiente dinâmico porque você tem robôs que se movimentam, você tem obstáculos que mudam de lugar, e você tem pessoas também. E você precisa, por exemplo, eu tenho que buscar alguma coisa em um lugar, Uhum. preciso traçar uma trajetória, preciso ir e voltar, e tenho que evitar ter colisões, porque você poder, por exemplo, ferir uma pessoa. Certo. E o meu trabalho foi basicamente em cima disso, sabe? E a minha base do grupo de robótica foi muito importante para isso, porque durante o grupo de robótica eu criei junto com o pessoal da robótica o meu primeiro projeto open source, que era um SDK para construir um time de futebol de robôs, Uhum. né, no caso. E aí a gente conseguiu adaptar, por exemplo, o campo de futebol, conseguimos, por exemplo, criar um ambiente de simulação e utilizar os robôs ali para conseguir traçar trajetórias e fazer simulações, sabe? E basicamente diria que foi isso. E aí, questão de inglês, eu sempre estudei um pouco, fiz um curso de inglês, né, quando eu era criança, mas nunca fui fluente, ainda não sou fluente. Uhum. Mas eu consigo me virar no caso, tanto que eu trabalhei com empresas internacionais. E eu diria que o período que eu mais aprendi inglês na minha vida foi no mestrado, Uhum. porque você tem que ler muito Sim. artigo e é tudo em Muita inglês, e eu tive que paper. escrever artigo, Uhum. sim, tive que escrever artigo em inglês e tive que apresentar em congresso falando em inglês, e assim, foi pauleira, tá ligado? Mas foi o período que eu mais aprendi assim, sabe? E aí eu defendi é, essa dissertação, fui aprovado, e basicamente nesse período eu comecei a pensar um pouco nas decisões da minha vida. E eu vi que quando eu estava no laboratório de robótica,
programação era 90% das coisas que eu fazia, sabe? Mas quando eu fui pro IME, a programação virou 5% das coisas que eu fazia. E aí eu vi que, cara, pra robótica de fato é muito mais matemática, nesse nível falando, né? Muito mais matemática, elétrica e mecânica do que programação e talvez não seja Uhum. o que eu queria fazer. E aí foi quando eu comecei a me preparar para voltar pro mercado de trabalho, né? Certo. E foi aí que pintou o braço PAG? Ou foi depois? Como é que foi esse retorno para o mercado de trabalho? Sair da Aí academia e ir para o mercado de trabalho? foi essa volta foi um tanto quanto conturbada, eu Uhum. diria, porque na faculdade eu aprendi a programar, mas a ementa da faculdade não tinha as coisas que a gente utiliza no dia a dia, sabe? Por exemplo, na faculdade eu não aprendi a fazer uma API REST. Uhum. Na faculdade a gente não falava sobre orientação a objetos, mas nunca citaram questão de tipo Solid, padrões de projeto, nada disso, sabe? Então eu me juntei ali com um amigo meu, o Lucas, que ele trabalhava nessa empresa da Braspag, e ele me deu ali mais ou menos o que eu teria que estudar, né, para conseguir entrar numa empresa como júnior. E fiquei estudando, fiquei uns 6 meses estudando direto, assim, um volume gigantesco de coisas. Fiz o processo e passei. Perfeito. No caso aí foi basicamente isso. Mas eu era, assim, sabia programar, tinha uma base muito boa de teórica, né, é, por exemplo, paralelismo, coisas assim, mas eu não tinha ali o básico de que se usa no dia a dia, né? E deixa eu trazer o microfone um pouquinho mais para trás aqui, frente da gente aqui. Vai melhorar tremendamente o som, que o microfone está longe de mim aqui. Mas deixa eu conversar um pouquinho mais sobre o trabalho da Braspag. É Braspag, né? Não Mas Braspag. pague. E você, começando lá, você falou que você começou como programador júnior e você Isso. foi gradativamente evoluindo lá. E foi de lá Uhum. que você foi para o Mercado Livre ou você ainda passou por outra empresa antes de você ir para o Mercado Livre? Foi de lá que eu fui pro Mercado Livre, porque assim, esse amigo que eu falei, o Lucas, ele também estava no grupo de robótica. E só que assim, ele era um cara, mano, que assim, quando eu tava na faculdade, ele já tinha 10 anos de carreira, tá ligado? Embora tenha quase a minha idade, ele é um cara realmente precoce ali é, na área. E é meio que quando ele saiu, foi pro Mercado Livre, e eu fiquei na Braspag por mais algum tempo, sabe? E aí surgiu a oportunidade também, ele me chamou de novo. Ou seja, ele veio me carregando ali até chegar na Braspag, até chegar no Mercado Livre, no caso, né? E aí na Braspag foi muito bom, eu fiquei ali pouco mais de um ano, e aí foi interessante para pegar todos os conceitos ali. É, algo bem interessante ali na Braspag, que eu nunca vi mais em nenhum outro lugar, é que quando você entrava e era uma pessoa meio crua, assim, um júnior, você tinha 3 meses para ficar na empresa só estudando, sabe? E eles tinham ali acesso a uma plataforma de ensino tipo Safari Books ali, Certo. mas não era exatamente isso, não lembro qual era a plataforma. Uhum. E, cara, eu consegui estudar e trocava ideia com todo mundo lá e tinha uma cultura de conversar sobre tecnologia, sabe? E se aprimorar, Uhum. eu diria. Uhum. E aí eu consegui me aprimorar bastante. E quando eu fui pro Mercado Livre, eu já tinha, assim, uma base. Não uma experiência muito grande, né? Porque tinha pouco tempo ali da área, mas eu tinha uma base de leitura boa, sabe? Bacana. E como é que foi a entrada no Mercado Livre? O que você fazia lá nessa época? Cara, a entrada no Mercado Livre foi, assim, muito boa pra mim também. Na época era 2019 e tipo, o Mercado Livre ainda era, diria, presencial no caso, né? Uhum. Então eu tive que me mudar para Florianópolis. Certo. E aí, de novo, foi uma experiência de se mudar para uma outra cidade, estar morando sozinho, no caso. Uhum. E no Mercado Livre, as coisas começaram a ficar interessantes porque o volume, o volume ele era muito grande, sabe? Por exemplo, tu fazia qualquer API que você fazia, subia para produção em uma semana e já tinha tipo meio milhão de requisições por dia, sabe? E foi nesse momento Coisa ali que eu pequena, né? comecei.
É, coisa pequena. Hoje em dia pô, é muito maior, É, sabe? Só que assim, pra quem tava saindo do Abra Spag era um pouco menor, né, no caso, mas tipo, foi um salto muito grande. Foi muito interessante. E aí tu começa a ver na pele, tipo, a consequência de suas ações, sabe? Porque se você faz uma cagada, faz um deploy e não pensa no rollback, cara, o impacto é enorme. é. E aí eu diria que nesse momento eu comecei a me profissionalizar mais em questão de ser um profissional, por exemplo, pô, eu vou testar as coisas direito, eu vou pensar em como eu vou fazer o meu rollout para impactar a menor quantidade de pessoas Uhum. possível. Eu vou implantar, diria, linters para garantir qualidade, esse tipo de coisa, sabe? E não faz deploy na E aí quando eu sexta-feira à entrei no tarde, né? Exatamente, exatamente, Aí que exatamente. você sabe que o cara virou E senior. aí, exato, exato. E aí, quando eu entrei no Mercado Livre, eu estava no time de TMS, que aí o time que trabalha no. É porque o Mercado Livre, ele tem a parte de entregas, né? Certo. Trabalhava e trabalho hoje em Uhum. dia na parte de entregas, que quando você faz uma compra, por exemplo, tu tá no Rio Grande do Sul e tu comprou algo de um vendedor que está em Natal. Uhum. Essa entrega, ela passa por uma rota, né? Porque não dá para tu botar o produto no avião e enviar direto e Uhum. o cara vai pagar 5 mil reais de frete. Uhum. Então, assim, o Mercado Livre ele tem uma rede de logística numérica com hubs, onde esse produto ele vai passando por vários hubs e é feito um sorting desses produtos até chegar na sua casa. E eu trabalhava no sistema que lida com a chegada de pacote e Seu, saída de seu pacote roteamento, né? desses sortings. Uhum. Exatamente. Uhum. E aí, assim, quando você fazia uma cagada e tu fez um deploy pra geral, mano, tu vai gerar, assim, tu vai travar 50 mil pacotes, sabe? Se travar uma hora, tu trava 50 mil É. pacotes e pra tu resolver o problema é uma pendenga, tá ligado? Eu, tava, E aí. eu tava pensando aqui que eu tô há tanto tempo fora do Brasil que nem Mercado Livre existia ainda aí. Caramba, É. Não tinha WhatsApp ainda, né? caramba, entendi, Mas conta entendi. um pouco mais pra gente. Você ficou um tempo no Mercado Livre e você foi de lá pro Uber? Foi isso que aconteceu na tua vida? Isso, isso. Aí eu diria que eu fiquei no Mercado Livre 3 anos, eu Hum. entrei como júnior e eu tava num ambiente que era muito bom, assim, de pessoas, tecnologia, e eu consegui vir crescendo bastante. Certo. E no meu terceiro ano de Mercado Livre, eu decidi fazer uma rotação para um outro time em um contexto vizinho, eu diria. E estava fazendo um action ali de, em algum momento, virar um TL, sabe? Só que nesse momento surgiu ali a oportunidade de ir para Uber Uhum. como desenvolvedor de software. Certo. E aí, assim, desde quando eu entrei na faculdade ali em 2012, quando o bichinho da programação me picou, eu tinha o sonho de entrar para uma big tech, sabe? Certo. Para uma empresa global assim nesse nível. E como surgiu a oportunidade de ir para Uber, mesmo eu estando bem ali no Mercado Livre, eu decidi aceitar o desafio e ir para Uber e basicamente eu fiz esse movimento e também foi uma experiência interessante. Bacana demais. Você pode contar um pouco pra gente como é que foi o trabalho no Uber? Na Uber? Na Uber ou no Uber? Putz, cara, eu falo na Uber. Eu Uber. não sei dizer o gênero correto, não. Mas, Como é que foi o trabalho por lá? eu diria que, como eu falei, né, era um sonho entrar numa empresa dessa, Uhum. porque pra mim, algo que me move é o desafio, sabe? E quando eu fui pra Uber, eu tava esperando, assim, um desafio grande, porque obviamente é uma empresa global. Certo. E assim, tinha bastante desafio em questão de tamanho e tal. Basicamente fiquei ali um pouco menos de um ano, Hum. porque eu diria que logo na primeira semana, quando eu entrei, eu comecei a ver algumas coisas que eu não gostei. Questão de cultura, um pouco de stack, sabe? Uhum. Pra mim, não casou, não me adaptei. E aí eu fiquei ali quase um ano, é, fiquei um pouco chateado, né? Porque era um sonho trabalhar numa empresa grande. E basicamente fiquei um ano e pedi demissão. E os desafios era Go também, igual Uhum. no Mercado Livre. Também tinha uma criticidade grande, sabe? Mas era muito diferente, cultura, também diria pipeline de como fazer as coisas, processos.
e aí eu não me adaptei muito e, e não rolou. Perfeito, perfeito. Aí você saiu do Uber, você foi pro Gympass? Aí saí do Uber, fiquei um período ali, uns 3 meses pensando no que eu ia fazer da minha vida Refletindo. e refletindo. E aí fui pro Uhum, Gympass. Gympass é uma empresa onde que você consegue tipo, utilizar qualquer academia no Brasil e também tem em outros lugares do mundo. uhum, E aí eu entrei na parte de check-in e booking, uhum. que é uma parte bastante crítica, assim. Eu queria essa parte mais crítica. E no Gympass eu estava trabalhando com Kotlin e ali um pouco também de Scala e tinha mais umas outras linguagens ali perdidas, sabe? E gostei bastante de trabalhar no Gympass, embora eu tenha ficado pouco tempo. Me pareceu um lugar muito, diria, atrativo em questão do clima. Me lembrava o clima ali do Mercado Livre, onde as pessoas são mais calorosas, eu diria. Uma pessoa, você zoa o seu amigo te zoa de volta. E gostei de trabalhar lá, só que fiquei 6 meses e surgiu a oportunidade de voltar para o Mercado Livre como tech lead, no caso. Certo. Certo. E aí foi onde eu decidi fazer esse movimento também e ir para o Mercado Livre e voltar para o Mercado Livre, né? Antes de contar do retorno pro Mercado Livre, isso parece até um título de filme, né? O Retorno para o Mercado Livre. Aham, aham. Conta um pouco pra gente como é que foi o uso de Kotlin e Scala que você falou no Gympass, né? Conta um pouquinho para Isso. nossa audiência. Acho que muita gente já ouviu falar de Java, né? Mas acho que nem todo mundo Aham. entende o que é Kotlin e o que é Scala. Conta um pouquinho sobre essas linguagens em relação a Java e que tipo de problema essas linguagens estavam sendo usadas para tentar resolver. Bom, o Kotlin, a gente tinha um legado, Uhum, que o legado ele era em escala, uhum, bem, e a gente estava tentando basicamente deprecar esse legado, então a escala a gente não, é, diria, metia muito a mão, certo, porque queria colocar comportamentos novos na versão nova para poder, de fato, chegar em algum momento e matar o legado. certo. Então, assim, escala não usava muito, mas era bastante problemático em questão de, tipo, era uma linguagem, diria, funcional, não sei se é 100% funcional, Uhum, puramente funcional, mas não tinha muitas pessoas que entendiam muito do paradigma, sabe? E aí por isso que surgiu essa ideia de colocar tudo em Kotlin, no uhum, caso. E aí Kotlin é uma linguagem que eu gostei bastante de trabalhar. Ela é feita ali basicamente em cima, acho que em cima do JVM. Eu não sou muito um conhecedor de Java. uhum, E só que assim, é uma linguagem que ela era mais, diria, ela é mais nova, né? Se você for parar para botar do lado ali as linguagens que surgiram ali pós 2012, 2010, tipo Go, Rust e Kotlin, algumas coisas mudaram ali na forma de se trabalhar. Então, por exemplo, questão de não trabalhar muito com exception, sabe? Isso é algo que mudou e, por exemplo, o Go não tem exception e Kotlin tem como tu trabalhar com result também, que seria mais ou menos uma monada ali, igual no Rust também. E aí era interessante, era bom trabalhar em Kotlin, eu gostava, porque não era tão verboso quanto Java. Aí, porque eu não gosto muito de Java em questão de ser. É, tu ter que escrever passar umas linhas muito longas para conseguir verboso, né? Muito, muito fazer coisa, verboso. sabe? Uhum, Muito verboso. E Kotlin um pouco que resolvia esse problema, uhum, sabe? E eu gostava de Kotlin, mas assim, se for para falar em comparação do que eu prefiro hoje, eu diria que Go é uma linguagem que eu prefiro mais do que Kotlin, sabe? Porque em Kotlin eu sentia uma dificuldade, aí eu diria que é mais a questão da cultura, né? Porque, por exemplo, em Go, se você tem que ter uma coleção de objetos, você tem que filtrar um objeto, tu tem uma forma de fazer, que é iterar, tá ligado? Agora no Kotlin, tu tem umas 8 formas de fazer diferente. E algo que ocorria, que eu visualizava, né? Por exemplo, uma pessoa usava uma forma, outra completamente diferente, nem todo mundo sabia todas as formas, sabe? E assim, eu acho que Go, por ser mais simples, ele tem um ganho que, tipo, você evita algumas discussões que não te levam muito a lugar nenhum, uhum. sabe? Que é mais simples de ter uma padronização também, né? Sim, É. sim, sim. E aí, como é que foi o retorno para o Mercado Livre?
Aí o retorno para o Mercado Livre tá sendo muito interessante. Uhum, Eu já estou aqui de volta, vai fazer um ano. uhum. E assim, o ambiente ele continua bastante parecido com o que eu Legal, estava aqui quando eu legal. entrei. Só que hoje eu tô como tech Sim, lead sim. de um time que ele é composto, todo mundo é argentino. Hum, Então eu falo espanhol o tempo todo, uhum. o que tá sendo ótimo, porque eu tô aprendendo espanhol. A galera, pô, é um monte de gente boa. A gente consegue trocar ideia sem problema. E hoje em dia o meu trabalho Só não pode dizer que Uhum. o Messi não joga bola. É, tem essa parte aí do futebol, mas não dá nem pra falar nada, porque, pô, da minha época do Penta já passou há muito E do tempo. jeito que o Brasil tá jogando, E eu, é melhor não falar nada mesmo, não. eu nem acompanho. Mas assim, eu acompanhei a final da Copa do Mundo, Argentina e França, e foi espetacular, tá É, ligado? E aí não tem o que falar, o cara joga pra caceta, certo. mano. É, Não tem o que falar. pois é. Mas você agora é É, tech lead, né? E como é que é o sim. dia a dia? Como é que são os principais desafios com que você lida como tech lead, além de ter que falar espanhol o dia inteiro? Eu diria que o que muda em relação ao cargo de sênior, por exemplo, pro Tech Lead no Mercado Livre é o escopo, no caso. Por exemplo, como Tech Lead no Mercado Livre hoje, eu tenho que lidar com muitas questões ao mesmo tempo. Uhum, Tenho que codar também algumas situações. Quando é algo meio complexo e eu preciso garantir que saia uma qualidade, eu faço uma POC para o time seguir, diria. Isso ocorre bastante. Mas é assim, é muito mais conversa, diria, para futuro, sabe? Por exemplo, diria que tem que ter coragem, porque muitas vezes você tem que desafiar eu vou usar a palavra status quo, uhum, porque as pessoas tipo, analisaram uma situação, definiram um caminho, seguiram nesse caminho, só que algumas coisas ocorrem, nem todo mundo tem a visão de tudo. uhum. E aí você tem, aí, em muitas situações, um elefante numa sala e você tem que, cara, olha, isso aqui não tá muito legal, tem que ter coragem de fazer esse tipo de coisa, sabe? Certo. E isso, assim, é interessante que todo mundo faz isso, não é. Ninguém leva pro pessoal, a gente tá sempre botando esse olhar crítico em tudo Uhum, para garantir que o que a gente está pensando para fazer para o Mercado Livre daqui a um ano, 2 anos, a gente consiga chegar com qualidade e, por exemplo, não bloqueie nenhuma iniciativa de negócio, né? Porque, por exemplo, como Mercado Livre gigante, eu tenho, por exemplo, Mercado Livre, Mercado Envios, Mercado Pago, Mercado Shops, agora tem Mercado Play. Existem muitas coisas que são interligadas, sabe? Então, por exemplo, eu estou no time hoje de é, recepção de pacote no Logistics Center. Opa, tô ouvindo, pode falar. olá. É porque deu uma travada aqui na Uhum, internet. Eu estou no time de um contexto, sabe? Só que existe toda um desenvolvimento para todos os outros contextos que o pessoal está planejando há muito tempo. Então a gente tem que, por exemplo, encontrar caminhos, planejamentos e tirar obstáculos do caminho para que o Mercado Livre consiga desenvolver o negócio dele, conseguir aumentar o impacto uhum, na sociedade. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho também algumas responsabilidades em questão de desenvolvimento de pessoas, mas aí mais na parte técnica. Em questão de organização dos times do Meli hoje, a gente tem, por exemplo, os devs, aí tem front-end, back-end, e cada time tem o seu tech lead, uhum, no caso sou eu, e tem o project lead, que no caso é o Rodri. E aí, assim, o Rodri tem algumas responsabilidades também de desenvolvimento do time, de manter o clima, diria. E eu também tenho responsabilidade de clima, mas eu tenho mais, assim, em questão de garantir que tecnicamente as coisas vão evoluir, sabe? certo. E também eu tenho que garantir que, por exemplo, os meus devs no meu time, se eu encontro que alguém tem um gap, eu tenho que ajudar essa Uhum, pessoa a desenvolver aquele gap, uhum. sabe? Perfeito. Então, assim, eu acho que seria basicamente isso. Muito legal. E você falou do espanhol, você falou do teu inglês também. E como é que você vê, de uma certa forma, você aprendeu linguagem de programação, mas você também teve que aprender inglês, você também teve que aprender espanhol para Aham. você conseguir expandir a tua carreira, expandir os teus horizontes profissionais, né? E como é que foi o Uhum. impacto desse aprendizado? Eu sei que você falou que você
não é fluente em inglês ainda, mas isso já teve um impacto na tua vida, né? Você já teve acesso a Teve. oportunidades que você não teria caso você não tivesse tido esse privilégio aí de ter essa exposição a idiomas, de uma certa forma similar Uhum, à oportunidade que você teve lá atrás na tua vida, que de entrar na faculdade, ter acesso ao grupo de robótica, onde você começou a se interessar por ser, e aquilo abriu toda uma avenida na tua vida, né? É sempre muito interessante ver uhum. essas coisas acontecendo. Como é que você vê o impacto desses idiomas na tua vida? Cara, eu vejo assim como sendo um impacto muito grande, principalmente o inglês, porque como a gente trabalha numa área que ela é majoritariamente em inglês, por exemplo, as nossas keywords são, até a palavra keyword, né, são em inglês. Então a gente escreve também código em inglês. Então ter uma base ali para tu conseguir, diria, até para manter uma certa qualidade de código, sabe? Foi importante, mas o inglês assim conversacional foi o que, por exemplo, abriu portas para que eu conseguisse entrar na Uber, por exemplo, Uhum, e também para que eu conseguisse entrar no Gympass. certo. E aí, assim, de novo, tipo assim, eu não sou fluente, por exemplo, eu não vou conseguir falar com qualquer pessoa sobre tudo, eu vou entender tudo todo o tempo. Mas no meu dia a dia, quando eu tinha que conversar sobre tecnologia, eu conseguia falar muito bem, sabe? Mas assim, o vocabulário quando sai do tecnólogo ali, aí fica um pouco Uhum, complicado. uhum, Mas diria que foi bastante importante para isso. Então, se alguém pensa em seguir uma carreira, por exemplo, para gringa, ou até sair do Brasil, cara, tu vai ter que focar em algum momento nisso, sabe? perfeito. E o espanhol também, cara, foi bastante importante, porque se for parar para pensar, o português a gente é muito. A linguagem, né, o português a gente é muito isolado. Por exemplo, aqui Uhum, na América Latina só a gente fala português, tá ligado? uhum, Ou talvez tenha mais alguém que não saiba, mas, por exemplo, os nossos vizinhos, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, todo mundo fala espanhol. uhum. Então, assim, até pra tu conseguir expandir ali, obviamente que o Brasil é gigante, o mercado é gigante, mas, assim, se tu quer algo mais do que só o Brasil, tu vai precisar saber uma outra linguagem, sabe? Certamente, Um outro idioma. certamente. Jonathan, olhando aqui um pouco em geral, você está lidando com. Você já lidou com robótica, você já lidou com C++, com Arduino, você fez mestrado, né, na área de robótica, você aprendeu um monte de matemática, você teve exposição elétrica, você teve exposição a um monte de coisa interessante, né, no dia a dia. Você está lidando com o Mercado Livre, que é uma empresa enorme, com um volume absurdo de transações e clientes espalhados aí. E tem alguma área de tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas que você gostaria de, quem sabe, no futuro aí trabalhar com ela? Hum. É, poderia dizer IA, mas não. Estou meio receoso quanto a isso. Não sei se Certo. seria um caminho para mim. Embora tenha uma base ali do mestrado, né, Uhum. ciência e lidar com dados, mas Certo. aí em questão de área, tem algo que eu tenho pensado bastante que eu gostaria de talvez ver em algum momento, seria a questão de plataformas de streaming, Uhum. que me interessa bastante, por exemplo, Netflix, o Mercado Livre agora está com a Mercado Play, Hum, que é mais ou menos isso, sabe? Mas eu não sei ainda como que tá. E eu diria que eu gostaria que em algum momento trabalhar com plataforma de streaming. muito interessante. O Mercado Play seria um competidor do Netflix? Cara, tá bem embrionário. Hum, Eu não sei se seria exatamente como um competidor da Netflix, mas certo. como é streaming ali. Uhum. Interessante. E várias, Uhum. várias tecnologias associadas a isso para prover esse serviço. Muito interessante. Sim, claro, Bacana, claro. bacana. E que, cara, olhando novamente aqui pro passado, né, que eu acho que é sempre um exercício interessante você fazer uma retrospectiva, né? A gente, em desenvolvimento de software, vira e mexe, a gente faz uma retrospectiva para ver como as coisas estão bom, estão indo, estão bem, então o que pode melhorar. Olhando para o Uhum. passado, a tua carreira e tal, até agora, você teria feito alguma coisa diferente? Algo que você teria mudado, um caminho diferente que você teria tomado, ou não? Cara, isso aí é um tópico um pouco recorrente na minha vida, porque o que eu me pego pensando às vezes é, por exemplo, putz, se eu não tivesse saído do Mercado Livre para ir para Uber, talvez eu já teria
já estaria como TL há mais tempo, sabe? E aí eu fico com esse pensamento às vezes. Mas também, se eu não tivesse saído e seguido essa ideia, talvez isso estivesse me perturbando também, sabe? Tipo assim, porra, tive a oportunidade e não fui, eu nunca vou saber como que é. Exatamente, né? Então isso aí é um conflito. É, Mas eu não diria que eu me arrependo, não. Mas é só que eu fico meio assim, cara, não sei, sabe? né? Eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas, vira e mexe no grupo lá do Telegram, dos programadores, alguém fala assim, se eu fizer isso, 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 vai dar certo. E eu falo para as pessoas, cara, não tem como saber. Cada um tem a sua estrada, cada um tem o seu caminho. Tenta, Claro. entendeu? Vai indo de frente e você vai ter que, eventualmente, você vai encontrar um problema, você vai ter que reajustar a vida e toma um caminho diferente, vê onde é que aquele outro caminho vai levar e vai constantemente refinando aquilo, entendeu? Mal pensando, Sim. não, mas mal comparando, né? É como se o seu desenvolvimento de software, né? Você cria um MVP e Uhum. você começa a evoluir aquilo, aí de repente você coloca uma feature nova aqui, melhora aqui, aí surge uma demanda diferente, você melhora ali e vai gradativamente melhorando aquele produto. De uma certa forma, a evolução profissional é meio que assim também, né? E Uhum. você, pensando em recomendações e pensando em evolução profissional e pensando no nosso grupo lá do Telegram, dos programadores, que tem um monte de gente tentando começar e ver se tecnologia e programação é algo para eles. E o pessoal tem um monte de dúvidas, um Uhum. monte de perguntas. O que é que eu faço? Para onde é que eu começo? Que caminho que eu tomo? Você teria recomendações para essas pessoas? Coisas que você acha que elas poderiam, deveriam tentar fazer, que eventualmente poderia ajudar na evolução intelectual e profissional delas? Bom, essa é uma pergunta um pouco complexa, assim, porque programação é um mundo Uhum, gigante. Atualmente, hoje eu trabalho com APIs, por exemplo, microserviços, mas tem outro mundo completamente diferente, por exemplo, diria, podemos falar por exemplo, microcontroladores, tem também programação de alto desempenho, e aí, assim, não dá para dar uma dica que vai valer para tudo, né? Mas, assim, falando no meu contexto de trabalhar com microserviços hoje, tá? Eu diria que a parte mais importante seria a base, sabe? Por exemplo, tipo, não dá para você fazer um programa, uma API, por exemplo, sei lá, em Python, muito simples, que resolve um problema e que vai resolver um problema durante muito tempo e não vai ficar uma zona se você não tem uma base, por exemplo, forte de saber o que é um clean code da vida, por exemplo, a base mesmo, algoritmos e estrutura de dados, tu saber quando tu vai, por exemplo, aqui eu vou usar um array que resolve bem. Ah não, aqui dá para botar um map que eu vou reduzir complexidade. Não estou falando de ser um expert, o brabo que resolve tudo do Lit Code, sabe? Estou falando a base ali para tu não se considerar, para tu não colocar, para tu não dar um tiro no pé em algum momento. uhum, Acho que seria a parte importante. E assim, e aí pensando, tipo, é, pensando num jogo, né? Um jogo ali da vida do programador, que você tem ali alguns tópicos que você tem que masterizar. Tipo assim, inglês, por exemplo, tem ali, tu tem que saber uma base. Qualidade de código, um clean code, tu tem que saber uma base também. E tu tem que saber também resolver um problema. No caso de microserviços, tu tem que saber criar uma API que consiga receber uma request e se comunicar com um banco de dados, alguma coisa assim, e fazer funcionar, sabe? Aí eu acho que talvez, assim, tendo uma base de inglês, uma base de estrutura de dados para não arrumar nenhum problema muito grande, uma base de conseguir fazer a coisa funcionar. Acho que aí uma linguagem que eu poderia indicar seria Python hoje em dia, porque, cara, Python tu consegue fazer muita coisa muito simples. Embora quando a gente fala de escala pode ter alguns problemas em alguns cenários, mas como tu tá aprendendo, eu acho que tu tem que sentir na pele o que é fazer API, se comunicar e quais problemas podem ocorrer, sabe? Então acho que focar ali talvez no Python seria interessante. Talvez Go também é simples, mas eu acho que Python para iniciante, eu acho que ele é mais simples. Ah, e aí eu diria basicamente isso. E um ponto que tem que entender é que, cara, a todo tempo tu vai ter que estar estudando. exato. Todo tempo tu vai ter que estar lendo algum livro.
E talvez, por exemplo, eu vou seguir no caminho de orientação a objetos. Aí, cara, vale muito a pena falar de Solid, estudar um pouco de Solid e, por exemplo, padrões de programação, padrões de projeto, por exemplo. Também é interessante. E aí, conforme tu vai evoluindo, né? Sei lá, agora eu já trabalho com microserviços. Muitos. Padrões de microserviços, sabe? É, diria que traçar um caminho, mas a base seria basicamente essa. Bacana demais. E ótimas recomendações. Obrigado, Ken. E você teria dicas de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outro assunto que te interesse, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Ah, livros. Tem um livro que eu tô lendo recentemente, que ele é técnico. Comecei a ler agora, mas ainda não terminei. Que é O Mito Como em Inês, que é um livro bem antigo. Mas ele, cara, a forma como os problemas que ele fala e da forma como ocorrem, a gente vê que isso ocorre ainda hoje ainda ocorre hoje em dia, sabe? É muito interessante esse livro. Aí saindo um pouco da tecnologia, né? Perdão, qual o nome do É, autor do primeiro livro? putz, eu não sei. Eu não sei o nome do autor. Depois você me, Mas eu, eu, depois você eu me me manda, eu como em coloco inglês. lá no. Tá, beleza. E aí, saindo um pouco de tecnologia, cara, eu sou fissurado em fantasia, no caso. E aí, cara, não tem como não indicar, tipo, Senhor dos Anéis. Tem até uma tatuagem disso. E música eu gosto de rock em geral. Eu gosto de tudo, na verdade, mas eu gosto mais de rock. E minha banda favorita é Red Hot Chili Peppers. Então, se alguém gosta aí de um rock mais funkeado, diria que seria uma indicação aí, sabe? Boa. Beleza? Obrigado pelas recomendações. E Jonathan, olhando aqui, a gente está conversando há mais de uma hora aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Hum, Bom, eu diria que uma parte que é muito importante para mim hoje em dia também, aí falando da carreira, Uhum, diria que seria o open source. uhum, Eu sou uma pessoa que gosta de lidar com a comunidade e resolver problemas, sabe? E aí tem um projeto, um open source, que eu criei quando eu estava no Mercado Livre na primeira vez, que se chama Maroto, que ele é uma lib de Go para você fazer PDF, no caso. E aí, basicamente, eu encontrei um problema que ocorria no Mercado Livre e também ocorria em vários outros lugares, que é que para você fazer um PDF. Não, primeiro para você conseguir fazer um código para gerar um PDF uhum, rápido, no uhum, caso, né? A lib que a gente tinha, a GoFPDF, a gente ainda tem, né, no caso, ela é muito ligada a questões de baixo nível, eu diria, sabe? Tipo assim, eu vou posicionar exatamente a palavra no pixel que vai começar aqui, e era muito suscetível a erro o processo de você conseguir escrever um código que gera PDF e que não quebre, uhum. sabe? E aí eu pensei em criar uma lib, aí de onde veio o Maroto, e basicamente ele é um sistema de grid igual um Bootstrap, onde você consegue basicamente definindo linhas e colunas, gerar um PDF posicionando as coisas, aí ele calcula automaticamente quebra de página, quebra de linha, centraliza as coisas para você, então facilita a sua vida nesse sentido, né? Diria que basicamente a parte de open source. Aí eu tenho vários outros projetos, também ajudo outros projetos, por exemplo, se eu vou usar uma lib, e aí eu vejo que essa lib tem alguma questão, eu gosto de chegar lá, criar uma issue bem documentada para a pessoa conseguir pegar aquilo ali e tentar melhorar. Sabe? Eu digo, Uhum, é aquela ideia do escoteiro, sabe? uhum. Melhorar as coisas para a Perfeito, comunidade. perfeito. Excelente, muito bom, cara. E essa contribuição de volta para a comunidade é excelente, porque a comunidade está sempre te ajudando também, você está sempre usando um pouco do que a Sim, comunidade produziu no teu dia a dia, né? Mesmo projetos como você falou de Go, é um projeto do Google, né? De uma linguagem de sim, programação. claro, É bacana demais claro. isso. E antes da gente fechar aqui, tem alguma coisa que você queira divulgar em termos de seu site, LinkedIn, conta no Twitter? Inclusive, nós conseguimos chegar a esse contato aqui para a gente começar nessa entrevista. Acho que foi no Threads, né? Que eu vi um post seu.
E eu Uhum. mandei uma mensagem para você na cara dura e falei assim, vamos papear, que tal a gente entrevistar? E gerou esse papo bacana aqui, agradeço enormemente, mas tem alguma coisa que você queira divulgar aqui para a nossa audiência? Eu diria que uma coisa que eu gostaria de divulgar é que eu tenho uma série de artigos em Go focados em desenvolvimento de APIs ali pro meu contexto de microserviços, né? Que eu já eu venho escrevendo eles há mais de um ano e já são 18 artigos. E aí vai desde tu criar uma API simples até como tu estrutura pastas, como tu dockeriza uma API, como você conecta com o banco de dados, como tu faz o log, métricas, bem focado ali para o meu contexto do dia a dia, né, eu diria. Não para o meu contexto, né, mas para o contexto de, Uhum. diria, microserviços. E aí, assim, essa série de artigos ela é gratuita e eu faço mais por uma questão de, primeiro que eu estudo quando eu faço isso, então eu estou me mantendo em movimento, diria. E depois também é que consigo também impactar talvez a vida de alguém que está tentando, sei Perfeito. lá, fazer alguma coisa em Go que não sabe como faz e talvez ele vai ter ali um material em português que é importante em português que vai ajudar ele talvez resolver um problema que ele não está conseguindo resolver, sabe? Muito bom, cara. Muito bom. E eu vou botar lá nas notas do episódio. E, Jonathan, mais alguma coisa que você queira divulgar? Ou informação de contato, tua conta no Threads, tua conta no Twitter, se alguém quiser contactar com você? Eu diria que pode ser a minha conta no Threads mesmo. Eu não sei exatamente o arroba, mas se eu puder te passar depois Perfeito. e tu me adiciona Eu lá, por coloco lá. favor. Perfeito. Cara, eu queria novamente aqui te agradecer. Né? Como eu falei, a gente já está, acho que mais de uma hora conversando aqui, né? E você tá, para vocês já são quase duas horas da tarde. Não, é mais de 2 horas da tarde no Brasil, né? É, 2 e 2 e 5. 5. Então, muito obrigado aí. É um sábado à tarde, você gastou um tempo aqui com a gente. E espero que tenha sido uma experiência tão agradável como foi para mim. Muito obrigado pelo teu tempo e um prazer de conhecer e conversar com você. E fica um pouquinho comigo aqui que eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouco mais. Tá? Pô, só pra. Eu que agradeço o convite. Gostei muito de conversar com você. E estou disponível se quiser outras conversas no futuro. Tamo aí. Com toda certeza. Muito obrigado novamente, cara. Um forte abraço. Um abraço.